Maravilha, galera. Para a gente fechar nossa aula de Poder Judiciário na parte teórica, vamos agora para os últimos órgãos, né? Vamos, neste bloco, analisarmos todas as outras estruturas do Poder Judiciário, começando pela Justiça Federal. A Justiça Federal, que na Constituição Federal será composta basicamente de duas estruturas, os chamados Tribunais Regionais Federais e os Juízes Federais. Tribunal Regional Federal é segundo grau e o juiz federal, o juiz de primeiro grau. Tá? Vamos ver regras de composição e competência de cada um deles. Obviamente que do juiz federal a composição é ele mesmo, tá? Mas a competência, a Constituição fez questão de separar. Então, existem competências que são do juiz federal e existem competências que são dos TRFs. Não preciso nem dizer que as bancas adoram essa possibilidade de questões aqui. Então, vamos lá começar com os TRFs. Primeiro, composição dos tribunais regionais federais. Artigo 107 da Constituição diz que os tribunais regionais federais compõem-se de no mínimo 7 juízes, recrutados quando possível na respectiva região e nomeado pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo um quinto dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Federal com mais de 10 anos de carreira. 2. Os demais, mediante promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente. Então, vamos lá. Pontos importantes aqui para a nossa prova. Primeiro, quantidade, né? Perceba que aqui ele também usa aquele termo no mínimo, 7 juízes. Tá? Então, TRF, no mínimo, 7 juízes. Então, pode ter mais de 7? Pode ter mais de 7. Recrutados, quando possível, na respectiva região. Daqui a pouco a gente vai entender aqui que existem 6 regiões no Brasil dividindo os tribunais regionais federais. Então, quando ele diz aqui que é recrutado quando possível na respectiva região, se o TRF da primeira região está compondo a sua estrutura, então ele vai recrutar dentre os juízes federais que estão naquela região. Essa é a ideia. Nomeados pelo presidente. Gente, aqui não precisa de aprovação do Senado. Perceba que tribunais regionais são nomeados direto pelo presidente, sem necessidade de passar pelo Senado Federal. Essa é uma questão boa também. Dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos. Outra diferença dos tribunais superiores. Gente, idade. Nos tribunais superiores, STF, é 35 a 70. Tribunal regional, 30. Baixa aqui um pouco também. Essa é uma outra diferença boa para a prova. Ou seja, basicamente nós temos duas diferenças aqui cruciais entre os tribunais superiores e os tribunais regionais. Idade, 30 a 70, né, enquanto no superior é 35 a 70, e a necessidade de aprovação do Senado, que só existe nos tribunais superiores e STF, não precisando aqui nos tribunais regionais. Tá? Guarda essa diferença aí, que é uma diferença que já vai te ajudar nas provas. E a Constituição mandou buscar os camaradas que vão compor o TRF em 2 lugares. Primeiro, temos aqui a regra do quinto constitucional. Quinto constitucional dividido ali entre advogados e membros do Ministério Público. E os demais, gente, ou seja, 4/5, promoção de juízes federais com mais de 5 anos de exercício por antiguidade de merecimento, alternadamente. Por isso que eu falei para vocês, se você tem aquela visão da primeira aula lá da estrutura do Poder Judiciário, você já sabe qual que é o caminho que deve ser percorrido. Isso vai te ajudar a entender essa parada. Então, aqui, promoção de juízes federais. Além disso, temos algumas regrinhas aqui complementares. Artigo 107, parágrafo 1º, diz que a lei disciplinará a remoção e permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará sua jurisdição em sede. Essa regra do parágrafo 1º já existia antes daquela emenda que alterou o artigo 93, que nós já estudamos na aula passada, da permuta. Né? Ou seja, juiz federal e juiz do trabalho já tinham essa possibilidade de permuta. Agora, com a inovação da emenda 130, que trouxe ali essa possibilidade para todos os tribunais, então aqui ficou uma regra meio que complementar. Os tribunais regionais federais instalaram a justiça itinerante com a realização de audiências
e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. E os tribunais regionais federais poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º, eles estão muito conectados ali a uma democratização do acesso à justiça, de levar a justiça a quem precisa. Vocês vão perceber que isso aqui vai aparecer em todos os tribunais regionais que nós estudarmos, tá? Avançando, artigo 110, cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária. Então, atenção para este termo, tá, gente? Seção judiciária, que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo estabelecido em lei. Então, cada estado e o DF é uma seção judiciária. E a sede da seção judiciária é a capital daquele estado. Ou no caso do DF, Brasília. Ok? Então, uma coisa é a seção judiciária, cada estado é uma. Nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais cabirão ao juiz da justiça local, na forma da lei. E aí nós temos as regiões. Então, cada estado é uma seção judiciária, mas essas seções judiciárias... Chegou alguém por aqui agora. Chegou alguém por aqui, papai, eu acordei agora. Cada estado, então, e o DF é uma seção judiciária. Então, nós temos 26 seções judiciárias mais o Distrito Federal. Nossa, que pulão que você deu aqui, velho, que eu nem vi. Onde você vai? Aí não, aí você não pode ir, não. Aí você não pode ir, não, que senão... Dá um beijo pra galera, agora dá um beijo pra galera. Tchau, gente, eu tô aqui pra dar sorte pra vocês. Sou o gato preto da sorte. Pronto. Aqui agora, pai, desce aí. Desce aí. Esse rabão aqui na nossa cara. Esse rabão na nossa cara. Fala, pai, eu tava dormindo. Eu tava dormindo, gente. Eu tava dormindo, gente. Gente, então, uma seção judiciária por estado e pelo Distrito Federal, mas que estão distribuídas nessas 6 regiões, gente. A TRF da 6ª região, que é o de Minas, é o último que foi criado agora, recentemente. Ele começou a funcionar no ano passado. Então tá super novo o TRF da 6ª região. E olha o tamanho do TRF da 1ª região. Pega quase todo o Brasil ali, inclusive o Distrito Federal. E para vocês que estão acompanhando, como eu sei que a maioria de vocês estão estudando aí moram no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, o TRF da 4ª região, que inclusive foi a minha última aprovação e nomeação em concurso público. TRF da 4ª região. Tá? Então, aqui para você ter uma noção de como é que está a distribuição. Ou seja, cada região tem várias seções judiciárias. Essa é a lógica. Tá? Cada região tem várias seções judiciárias. A senhorita pode me dar licença para eu escrever ali para a galera? Pode? Pode, papai. Pode, papaizinho. Não dá para você ir ali não, que ali tá cheio de fio. Não, ali não. Depois. Bora. Desce. Ô, Jesus. Aqui é um desafio, gente. Vocês não têm noção, não. É que eu sou um gato, pai. Eu não tenho limite. Vamos agora para as competências, gente, dos TRFs. Tá? Lembre-se que as competências dos TRFs são competências diferentes das competências dos juízes federais, que nós vamos comparar daqui a pouco. Artigo 108. Compete aos tribunais regionais federais, inciso 1, processar e julgar originariamente, ou seja, aqui vai ser o primeiro local de julgamento dessas matérias aqui, gente. A linha A. Os juízes federais, da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade. E os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, é processar os juízes, né? Juízes e membros do MP. A linha B. As revisões criminais e ações decisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região. Os mandados de segurança e o habeas data contrato do próprio tribunal ou do juiz federal. Habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. Os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal.
E no inciso 2, que é a regra, talvez a base, né, principal da atuação do TRF, julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da sua área de jurisdição. Essa possibilidade do juiz estadual no exercício de competência federal na área de jurisdição é quando não existe ali um braço da Justiça Federal naquela região, né, naquela cidade, naquele município, então acaba passando essa competência para um juiz estadual. Beleza? Então, basicamente, a principal função são os recursos das decisões dos juízes federais. Agora vamos ver juízes federais. Como disse para vocês, não há que se falar em regras de composição, pois o juiz federal é um juiz singular, é só um cara que está julgando lá. Mas, competência, isso aqui certamente pode cair na tua prova. Artigo 109 da Constituição. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, réis, assistentes ou oponentes, exceto as de falências, de acidente de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Então, basicamente, o que chama, o que atrai a competência da Justiça Federal são matérias relacionadas aos interesses da União. As causas entre Estado estrangeiro, organismo internacional e município, lembra? Se for Estado, DF e território, STF. Se for Estado estrangeiro, organismo internacional e município, juiz federal com recurso ordinário para o STJ. Não se esqueça disso. Ou pessoa domiciliada e residente no país. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Lembra também, gente, que crime político cabe recurso ordinário para o STF. Também é uma ponte importante que deve ser feita aqui a partir dessa competência, tá? E os crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tem o dever de ter ocorrido no estrangeiro reciprocamente. Então, a ideia ali de materializar esse processo, né, desses crimes oriundos de tratados ou convenções internacionais. O recurso extraordinário 628-624 trouxe aqui um tema super atual que pode se transformar numa questão de prova a partir de um caso concreto, que é: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico acessível transnacionalmente envolvendo criança ou adolescente quando praticados por meio de rede mundial de computadores. Ou seja, gente, crime de pedofilia na internet, que a gente sabe que está cheio por aí, principalmente nessas redes sociais não fiscalizadas, né, mais liberais. Então, crime de pornografia na internet, tá aí, ó, competência da Justiça Federal. Questão muito, muito boa para a prova, tá? Depois temos no inciso 5A as causas relativas a direitos humanos, a que se refere o parágrafo 5º desse artigo. Gente, este parágrafo 5º aqui, ele traz uma hipótese muito interessante, que é um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Olha só. Nas hipóteses de grave violação aos direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, no quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Então, imagina ter um crime rolando lá no estado do Rio de Janeiro. Qualquer semelhança é mera coincidência. E esse crime é uma grave violação aos direitos humanos. E simplesmente não se tem uma solução. Percebe-se que não existe ali uma dedicação para solucionar aquele crime. E percebe-se que o Brasil começa a se tornar criticável por essa conduta daquele Estado acerca daquele crime. E começa a ser criticável pela comunidade internacional.
Então, geralmente, esses crimes de violação de direitos humanos que acabam ferindo tratados internacionais do qual o Brasil faz parte, suscitam essa necessidade de tirar a competência da Justiça Estadual e passar para a Justiça Federal, para que ela tenha ali uma atenção maior do governo federal. Essa é a lógica. Tá? Como se trata de uma representação perante a comunidade internacional, e o Brasil precisa também mostrar a sua responsabilidade em relação à preservação dos direitos humanos, então o Procurador-Geral da República suscita este incidente de deslocamento de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Então o PGR vai lá, o STJ, tem esse crime aqui, grave violação de direitos humanos que ocorreu no Rio de Janeiro. E lá não está tendo uma condução adequada e a comunidade internacional está cobrando a gente o respeito aos tratados internacionais que nós assinamos. O STJ então autoriza e ocorre o deslocamento da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. É assim que funciona. Tá? Para que o Brasil preste contas do cumprimento desses tratados internacionais de direitos humanos. O que motiva esta pressão internacional pelo cumprimento do Tratado Internacional do qual o Brasil faz parte. Tá? Essa seria a ideia. Depois temos, inciso 6, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômica. Cuidado, tá, gente? Porque geralmente quando a gente vê trabalho, a gente já pensa, opa, justiça do trabalho. Só que aqui é crime contra a organização do trabalho. Aí é juiz federal. Cuidado com isso aí. Inciso 7. Os habeas corpus em matéria criminal de sua competência, ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição. Inciso 8. Os mandados de segurança e o habeas data, contrato da autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais. Inciso 9. Os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvados a competência da justiça militar. Os crimes, inciso 10, de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória após o exequatur, quem concede o exequatur, STJ. Quem executa, juiz federal. Tá? Então, o STJ, ele autoriza a execução. E de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção de naturalização. Ou a respectiva opção e a naturalização. Lembra daquela hipótese de opção de nacionalidade que tem lá no artigo 12, inciso 1, a linha C, que é aquela opção de nacionalidade originária, quando o camarada nasce no estrangeiro, volta a residir no Brasil e opta pela nacionalidade? Pronto. Aquela ação de opção de nacionalidade é proposta aqui, no juiz federal. E como ela não é uma ação contenciosa, o juiz somente vai verificar os requisitos e vai conferir a ele a nacionalidade originária. Tudo é feito aqui pelo juiz federal. Disputas sobre direitos indígenas, gente. Direitos indígenas, como toda proteção, as terras acabam ficando a cargo da União, então a competência também vem aqui para a Justiça Federal, tá? Perceba que é disputa de direito indígena que está em jogo. Aí, essa decisão aqui é interessante, ó, do STF. Recurso extraordinário 49528. Crime praticado por silvícola. Silvícola é indígena, tá, gente? Contra outro índio no interior da reserva indígena. Disputa sobre direitos indígenas com motivação do delito. Então, ó, a motivação do delito é disputa sobre direitos indígenas. Se ela inexiste, não tem essa atração da competência para cá. Para a competência ser do juiz federal, tem que ter disputa sobre direitos indígenas. Só que neste caso aqui, inexistia. Então, o feito será de competência da Justiça Comum. A competência penal da Justiça Federal, objeto do alcance disposto no 109.11 da Constituição, só se desata quando a acusação seja de genocídio, ou quando, na ocasião ou motivação de outro delito, de que seja índio, o agente ou a vítima tenha havido disputa sobre direito indígena, não bastando seja aquele imputado a civículo, nem que ele seja vítima, e tampouco seja praticado dentro da reserva indígena. Ou seja, não basta ter o índio para ser competência da Justiça Federal. Tem que ter o índio disputando direitos indígenas.
É a disputa dos direitos indígenas que atrai a competência para a Justiça Federal. Se apenas tem um indígena lá, brigando com outro indígena, por qualquer questão que não está abarcada nos direitos indígenas, justiça comum. Questão muito legal também essa aqui, tá? E temos essa súmula 140 do STJ, que confirma, né? Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Pois o artigo 109, parágrafo 1º, as causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte. Porque se a União é autora, a União está em todo o Brasil, então, qualquer lugar, ela pode entrar com a ação. E aí, obviamente, vai beneficiar a parte ré, né? E as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o fato, ou fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Tudo isso aqui pode ser o local para ingresso desse processo. Tá? Parágrafo 3º, lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processados e julgados na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. Essa aqui que é a possibilidade que eu falei do juiz estadual desenvolver aqui a competência do juiz federal. Tá, gente? E nessa questão da previdência, a maior parte das ações judiciais na Justiça Federal vem ali dessa matéria. É incrível. E na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal da área de jurisdição do juiz de primeiro grau. Então, se o juiz estadual, numa área onde não tem juiz federal, exercer o papel de juiz federal, o recurso é para o TRF, mesmo a decisão tendo vindo de um juiz estadual. Por quê? Porque ele está nessa competência extensiva ali, né, podemos dizer. Beleza, matamos Justiça Federal, vamos agora para a Justiça do Trabalho, que, como o próprio nome diz, é uma justiça especializada numa matéria. Matéria, direito do trabalho. É isso que ela vai resolver. Tá? Quem compõe a Justiça do Trabalho que merece aqui a nossa atenção, gente? Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Então, aqui nós temos primeiro grau, segundo grau e Tribunal Superior. Tudo da Justiça do Trabalho. Aqui, gente, a Constituição Federal, ela não traz competência para cada. Ela vai trazer uma competência geral para toda a Justiça do Trabalho. E aí, obviamente, vai seguindo o fluxo dos recursos. Né? Então, começa no primeiro grau, vai para o segundo, depois vai para o TST. Agora, a Constituição previu para o TST uma competênciazinha específica que eu vou compartilhar com vocês aqui também. Mas o objetivo agora é o mesmo, né? Enfrentar tanto a regra de composição quanto de competência. Tá? Então, primeiro, regra de composição do TST, que é ótimo para a prova. Ó. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho, composto de 27 ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após a aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado disposto no artigo 94. Inciso 2, os demais dentre os juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Então, pontos importantes sobre o TST os pontos que nós já analisamos de todos os outros tribunais. Né? Primeiro, composição. Então, o TST é composto de 27 ministros. Tá? 27 ministros. TST 30 sem 3. TST 30 sem 3. 27 ministros. Mnemônicozinho para você guardar aí. Escolhidos dentre brasileiros, não precisam ser natos. Com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, lembra que se é Tribunal Superior é sempre 35 a 70, se for Tribunal Regional 30 a 70. Notável saber jurídico e reputação ilibada, então requisitos semelhantes ao do STF e do STJ. Nomeado pelo Presidente da República
após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal, pois se trata de um tribunal superior. Então, esses requisitos típicos do Tribunal Superior, né? Que é a idade, saber jurídico e reputação ilibada e nomeado pelo presidente e aprovado pelo Senado, é fundamental para dar a legitimidade aqui para essa instituição. Até porque o TST ele também vai ter um papel de pacificador da jurisprudência trabalhista, né? Que é uma área muito específica. Tá, agora a Constituição determina onde essa galera tem que ser buscada. 1/5 aqui temos quinto constitucional, né? 1/5 dentre advogados ou membros do Ministério Público mais de 10 anos. Então, advogados com mais de 10 anos de atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho, tá, gente? Do Justiça do Trabalho e membro do Ministério Público do Trabalho. Com mais de 10 anos de efetivo exercício observado disposto no artigo 94. E os demais, ou seja, 4/5, dentre juízes dos tribunais regionais de trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Gente, é só lembrar, né? Lembra do desenhozinho? TST, abaixo tem TRT, abaixo o juiz do trabalho. Lembra a primeira aula? Então, esse cara é promovido para cá, esse cara é promovido para cá. Por isso que é juiz dos TRTs, juiz dos Tribunais Regionais de Trabalho. E um detalhe muito curioso nesse inciso 2 é que ele fala oriundo da magistratura de carreira. Por que ele faz essa observação? Ué, gente, porque no TRT também tem quinto constitucional. Se o cara ingressou pelo quinto constitucional no TRT, ele não é oriundo da magistratura de carreira. O oriundo da magistratura de carreira é aquele juiz que fez concurso para juiz. É esse cara que fez concurso para juiz, que é oriundo da magistratura de carreira, que já está trabalhando no TRT, é que pode ser promovido para o TST nesta regra aqui. Legal, né? Questão muito boa de prova. Beleza? Além dessas regras de composição, temos algumas outras regrinhas aqui, que eu gosto de colocar junto desta parte de composição. Então, artigo 111-A, parágrafo 2º. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados de Trabalho. Veja que é semelhante ao STJ, né? Cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2, o Conselho Superior do Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial do Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus, com o órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Então, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho vai ter um papel semelhante ao CNJ, né? É um mini CNJ, só que específico para a Justiça do Trabalho. Veja que são regras muito semelhantes à composição do STJ, lembra? A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Então, a mesma possibilidade que tem para os TRFs de criar ali, da competência da Justiça Federal passar para o juiz estadual, aqui também nós temos a competência da Justiça do Trabalho podendo ser passado para o juiz estadual, tá? Com recurso para o TRT. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho, uma regra mais genérica. Agora, competência do TST. Gente, a Constituição trouxe só um detalhezinho aqui para o TST. O que vem além disso é a competência geral que nós vamos analisar daqui a pouco, tá? Então, artigo 111-A, parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do TST e o parágrafo 3º, que é a competência que a Constituição trouxe, compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Então, como o TST ele tem esse papel também de uniformizador, né, da jurisprudência trabalhista, então ele tem que ter uma competência para proteger a sua própria jurisprudência. E essa competência é a reclamação, tá? Ao TST. Beleza? Vamos agora para os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho.
Aqui precisamos tanto saber regras de composição quanto saber regras de competência, tá? Então, a competência vai ser geral, daqui a pouco a gente vai falar. Primeiro vamos falar da regra de composição. Composição, gente, TRT. Memorizem, hein? Os tribunais regionais de trabalho compõem-se no mínimo de 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e nomeados pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, menos o Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94, e os demais mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade ou merecimento alternadamente. Então, no mínimo 7 juízes recrutados dentro da região. Nós vamos ver que são 24 regiões que tem na Justiça do Trabalho, daqui a pouco a gente vai ver isso. Aqui, por ser o Tribunal Regional, ele é nomeado pelo presidente sem a necessidade de aprovação do Senado, e a idade também é menor, né? Mais de 30 e menos de 70 anos de idade. Então, Tribunal Superior, 35, 70. Tribunal Regional, 30, 70, tá? Cuidado com isso aí. E a Constituição manda buscar essa galera da onde, gente? 1/5, quinto constitucional. Então, vai ser entre advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. E os demais, gente, promoção de juízes do trabalho. Né? Juiz do primeiro grau é promovido para o TRT, juiz do TRT é promovido para o TST. É só pensar nessa lógica aí, não tem segredo. Os tribunais regionais de trabalho instalarão justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, serviços de equipamentos públicos comunitários. E os tribunais regionais de trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Então, da mesma forma como existe na Justiça Federal, aqui nós temos essas duas medidas para gerar uma democratização de acesso à justiça trabalhista. Queridos, mapa das regiões da Justiça do Trabalho, que é legal para você ter uma noção. Então, para quem está no Sul, 4ª região, né? TRT da 4ª região, o TRT do Rio Grande do Sul. Mas você vai perceber aqui que tem estado que vai ter mais de uma região que vai cuidar dele, como por exemplo São Paulo. São Paulo tem o TRT da 2ª região e da 15ª. A 2ª região pega só a parte ali da capital, a 15ª pega o restante do estado. Tá? Mas vai ter região que vai pegar mais de um estado. Né? Como por exemplo, a 8ª região pega mais de um estado. Então, 14ª, 23ª também pega mais de um estado. Cuidado com isso aqui. Beleza? Tranquilos? Aqui você tem um panorama dessas regiões. Agora, juiz do trabalho. Gente, juiz do trabalho é o cara sozinho que vai fazer o julgamento, tá? Então, artigo 116, nas varas de trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular, que é o juiz sozinho que vai fazer esse trabalho. E aí agora a gente parte para as competências da Justiça do Trabalho, que vai se aplicar para todos os juízes, seguindo o fluxo ali da própria sucessão processual desta matéria, tá? Então vamos lá, gente. Competência da Justiça do Trabalho. Regra geral, relação trabalhista, tá? Ponto. Relação trabalhista é aquela regida pela CLT. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. 1. As ações oriundas da relação de trabalho, abrangidas os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estado, DF, município. Geralmente a galera se embanana nesse 1 aqui, porque passa, peraí. Eu sou servidor da administração pública direta do meu estado. Você soldado da brigada militar. Se eu tiver alguma relação oriunda da minha relação de trabalho com o estado do Rio Grande do Sul, eu vou processar na Justiça do Trabalho? Cuidado, tá? Para ser processado na Justiça do Trabalho, tem que ser uma relação de trabalho. Relação de trabalho é aquela regida pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas, Daniel, que diabos tem aqui entre direito público, externo, administração pública? Gente, é porque tem gente que trabalha na administração pública, mas que é regido pela CLT. Exemplo da galera que trabalha na Sociedade de Economia Mista e empresas públicas. Cara, são seletistas. Agora, se você trabalha na administração pública e seu regime é estatutário,
Não é a Justiça do Trabalho que vai resolver seus problemas trabalhistas com o órgão que você trabalha ou com o ente para o ente que você trabalha. É a Justiça comum. Se você for servidor federal, competência da Justiça Federal. Se for servidor estadual, competência da Justiça Estadual. Acabou. Justiça do Trabalho é CLT. Lembra sempre disso. Beleza? As ações que envolvem exercício de greve, mesma lógica. Greve de seletista, Justiça do Trabalho. Greve de estatutário, Justiça Comum. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então temos aqui esta possibilidade. Inciso 5. Conflito de competência entre órgãos da Justiça Trabalhista, ressalvado o disposto no 102.1o, que é aquela competência do STF. Inciso 6. Ações de indenização e dano moral patrimonial decorrentes da relação de trabalho. 7. Ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no 195.1a e 2 e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. E outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei, que abre o leque de opções aqui para um rol exemplificativo. Mas, basicamente, se cair questão de prova sobre a competência da Justiça do Trabalho, a resposta está aqui. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. E, em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho, decidir o conflito. Então, temos aqui as atribuições da Justiça do Trabalho. Passemos agora para a Justiça Eleitoral, que, como o próprio nome já diz, cuida do direito eleitoral. Essa é uma das justiças mais peculiares que nós temos no Brasil. E por quê? Porque, como ela cuida de matéria eleitoral, ela acaba precisando adotar um tipo de mecanismo de proteção contra interferências políticas para que a justiça eleitoral funcione com mais imparcialidade e, de fato, preste aí um serviço jurisdicional de qualidade. Razão pela qual existem regras gerais aplicáveis à justiça eleitoral que não existem nas outras justiças e que eu vou compartilhar com vocês aqui também. Primeiro, quais são as estruturas que compõem a justiça eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral, que aqui nós vamos ter que analisar a composição, tribunais regionais eleitorais, que também vamos analisar a composição, juízes eleitorais e juntas eleitorais. Essas juntas eleitorais, que são órgãos do Poder Judiciário, porque está aqui na lista, tá? Elas, apesar de não estar no 92, são órgãos do Poder Judiciário. É como se fosse ali uma organização dentro da estrutura para facilitar o serviço eleitoral. Então, a junta eleitoral vai ter juiz eleitoral dentro dela. Né? Seria essa lógica aí. Vamos primeiro falar sobre as regras gerais. E por que a gente vai falar primeiro das regras gerais? Porque entendendo as regras gerais fica mais fácil de entender as regras de composição. Então, vamos lá. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais, artigo 121. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito, os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhe for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Preste atenção, porque aqui ele fala uma coisa que, no primeiro momento, quando você lê, você não entende muita lógica ali, né? Ele fala, como assim? Eles gozarão das plenas garantias e serão inamovíveis. Mas todo juiz não é? Da justiça eleitoral é peculiar, tá, gente? Olha só. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo em número igual para cada categoria. Queridos, o que nós temos aqui? Nós temos uma justiça cujos membros não têm a vitaliciedade no cargo. Eles não vão ficar ali no cargo como dos outros órgãos do Poder Judiciário,
de forma vitalícia para sempre. O cara vai ter mandato, gente, de 2 anos. Podendo ser prorrogável apenas por mais 2 anos. Então ele só pode ficar 2 biênios consecutivos. Depois que ele sair, ele pode voltar. Mas essa temporariedade, né, a não ser que haja ali um motivo justificado, é para evitar esse tipo de cooptação, né? Porque eles vão trabalhar diretamente com a matéria que mais representa as ideologias do nosso país. O partido político, ele é necessariamente ideológico, né? É muito louco que, às vezes, a gente vê o discurso de um partido político contra as ideologias, quando, na verdade, isso é uma ideologia. Porque o partido político é, na sua essência, ideológico. Ele tem que representar ideologias. E isso não pode interferir no julgamento. Por isso que o juiz vai ser temporário. Ele vai lá, vai cumprir aquele período de 2 anos e depois sai. Tá? Então, essa é uma peculiaridade que torna a justiça eleitoral aqui diferente das demais. E outro detalhe importante, são irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariem esta Constituição, que aí dá para ir para o STF, e as denegatórias de habeas corpus e mandado de segurança, que vai para o recurso ordinário no STF. Tá? Então, regra, decisão do TSE irrecorrível. Guardem isso aqui. E tem ainda, gente, esta outra regrinha aqui do 121, que é o parágrafo 4º, que vai falar sobre as decisões dos tribunais regionais eleitorais com a possibilidade de recurso. E ele faz um condicionamento, gente. Somente caberá recurso de uma decisão do TRE se, guarda isso, forem proferidas contra a disposição expressa dessa Constituição de lei, ocorrer divergência na interpretação da lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais e estaduais, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais, e denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Agora sim, vamos para a composição do Tribunal Superior Eleitoral. Atenção máxima, porque também esta composição aqui ela é diferente dos demais órgãos do Judiciário. Então, primeiro o TSE, gente. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros, então aqui nós já temos uma definição da quantidade, escolhidos. Olha os critérios. Primeiro, mediante eleição pelo voto secreto. Temos 3 juízes dentre os ministros do STF, 2 juízes dentre os ministros do STJ. Ou seja, o cara que vai ser juiz do TSE, ele já é juiz em outro órgão. Percebeu aqui? Então vamos pegar 3 ministros do STF e 2 do STJ. E 2 outros, né, porque ele já tem 5, no mínimo 7, por nomeação do presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então aqui existe essa possibilidade de indicação também de advogados. Mas perceba, 2 critérios, eleição e nomeação. Tá bom? Isso é o TSE, gente. Guarde aqui essa composição do TSE. Daqui a pouco a gente vai comparar ela com a do TRE. O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Por isso que todo presidente do TSE é ministro do STF. Logo, posso concluir que obrigatoriamente o ministro do TSE é brasileiro nato. Mesmo a Constituição não trazendo o presidente do TSE no artigo 12, parágrafo 3º, como cargo privativo brasileiro nato, né? E o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. TRE, queridos, Tribunal Regional Eleitoral. Composição. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no DF. Então, diferente do TRT e diferente do TRF, aqui é um por estado e um no DF. Tá? Você não tem aquelas regiões que pegam mais de um estado e tal. É um TRE em cada estado e um no DF. Ponto. Agora, olha a composição disso aqui, gente. Presta atenção, hein? Vamos ver se você vai ver o que eu vou ver aqui. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão mediante eleição, primeiro critério, pelo voto secreto,
de 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado do Distrito Federal, ou não havendo um juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. 3. Por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídica e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Ele falou quantos membros tem no TRE? Não falou, gente. Se não falou, e aí? Qual é a quantidade de membros do TRE? Olha que louco, né? No TSE ele falou no mínimo 7. Aqui, gente, ele não falou, mas se tu contar, dá quantos? 2 aqui, 4. Mais 1 aqui, 5. Mais 2 aqui, 7. Então, o TRE, 7 juízes. O TSE, no mínimo, 7. Cuidado, porque essa é uma diferença aqui muito legal para cair na tua prova. Parágrafo 2º, o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça. Justiça militar, gente, aqui também é peculiar. Ela também é uma justiça especializada que vai cuidar de direito militar. E neste caso aqui, apenas direito militar no âmbito da União, tá, gente? Para os militares federais. Militar estadual vai ser junto aos tribunais de justiça, que nós vamos falar aqui, que é o próximo tópico. Então, ó, estrutura da justiça militar, Superior Tribunal Militar, o STM, e os tribunais de juízes militares. Esses tribunais aqui são chamadas auditorias militares, que é onde vão trabalhar os juízes militares. Então vamos lá, competência da justiça militar, artigo 124. A justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Então, crime militar definido em lei da justiça militar federal, aqui no caso dos militares federais. E a lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da justiça militar. Então, norma de eficácia limitada que depende aí de lei para entendermos o seu funcionamento. Tá? Composição do STM, gente, que é ótima para a prova, hein? Olha só, artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha, 4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Gente, essa composição é linda, né? Para prova. Ó, 15 ministros vitalícios. STN, somos todos mocinhas, que vira mocinha na universidade de 15 anos. Então, 15 ministros, somos todos mocinhas, universidade de 15 anos. Nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado, por quê? Porque nós estamos diante de um tribunal superior. Só que aqui, gente, ele manda buscar a galera no lugar já específico. 3 são da Marinha, 4 são oficiais generais do Exército e 3 oficiais generais da Aeronáutica. Desde que essa galera esteja na ativa e esteja no posto mais elevado da carreira. Ou seja, tem que estar no topo da carreira para ser nomeado como ministro do STM. Beleza? Só que além desses 10, que são militares, ainda temos mais 5 que vai ser escolhidos dentre civis. A Constituição, portanto, eu trouxe aqui. Ô, gato, que susto! Que isso, pai? Você sonhou? Você sonhou? Eu sonhei, papai. Me deu um susto aqui, velho. Ó, então aqui... Será que eu bati em você, cara? Agora eu não sei se eu bati em você mexendo a perna aqui. Gente, os ministros civis, que são militares, 10 são militares, mas os ministros civis, eles serão escolhidos pelo Presidente da República, dentre brasileiros com mais de 35, menos de 70 anos de idade. Aí ele já observa aquela regra de escolha dos demais tribunais superiores. E aí ele manda aqui, ó, pegar 3 advogados de notório saber jurídico com conduta ilibada,
com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. E 2, por escolha paritária entre juízes auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Juiz auditor e membro do Ministério Público. Juiz auditor é um cara que vai atuar ali como se fosse o primeiro grau da Justiça Militar, tá? E o Ministério Público da Justiça Militar é o membro do Ministério Público que vai atuar perante a Justiça Militar, porque tem que ter um Ministério Público lá fazendo este papel. Pronto. Então, aqui está feita a composição do STM. Fechamos? Para fechar o conteúdo, Justiça Estadual, gente, que a Constituição Federal quase nada fala. Por que a Constituição Federal quase nada fala? Porque isso faz parte da autonomia dos entes federativos, no caso dos estados, criarem as suas próprias estruturas dos tribunais de justiça. Então aqui a gente vai fazer uma menção apenas ao que a Constituição trouxe. Caso vocês estudem a Constituição Estadual e caso a Constituição Estadual de vocês traga uma previsão deste tema, o Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul, aí você vai estudar isso com mais propriedade. Mas aqui na Constituição Federal vamos ver apenas aquilo que a Constituição Federal trouxe. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observado o princípio estabelecido nessa Constituição. Então, aqui fica consagrada a autonomia. Quando ele fala observados os princípios estabelecidos na Constituição, ele consagra aqui também o princípio da simetria. Ou seja, você tem autonomia, o Estado, para criar a sua própria justiça, mas não pode ser muito diferente daquilo que a gente está falando na Constituição, não. Então, a Constituição Federal ela funciona como um parâmetro aqui para a galera. Aí temos o parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado. Tá? Então, competência de tribunal é matéria constitucional, tem que estar na Constituição do Estado. Sendo que a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, cuidado para não confundir aqui. Competência do tribunal, Constituição do Estado. Lei de organização judiciária, iniciativa do Tribunal de Justiça daquele Estado. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Nós já falamos sobre isso aqui, lá na aula de controle de constitucionalidade, tá? Se você não viu, veja. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. E o Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Nós também já falamos sobre isso aqui nos outros órgãos do Poder Judiciário, ou seja, como forma de descentralizar, de democratizar o acesso à justiça, o TJ, assim como os TRFs, né, TRT, também vão levar a justiça para todos os lugares. Artigo 126, ele fala para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias. E o parágrafo único, sempre que necessário eficiente prestação jurisdicional, o juiz faça presente no local do litígio. E aí, gente, ele entra aqui num tema que é interessante, que é o tema da Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar Estadual, ela funciona dentro da estrutura do próprio Tribunal de Justiça do Estado ou é criado um próprio Tribunal de Justiça Militar para os militares dos estados, que são vocês, né, no caso, PMs e bombeiros, né? Então aqui ele traz algumas regrinhas, artigo 125, parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante propósito do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual. Atenção para o funcionamento dela, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. Esse é o primeiro grau. E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça. Ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, se for superior a 20 mil integrantes, tem Tribunal de Justiça Militar. Se não tem mais de 20 mil integrantes, aí é o próprio Tribunal de Justiça do Estado que vai funcionar como a justiça de segundo grau. Tá? Mas é uma estrutura própria para os militares dos estados.
Aí ele vai trazer aqui duas competências. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Então ele fala aqui, de certa forma, trazendo algum tipo de definição de competência, E fecha no parágrafo 5º. Compete ao juiz de direito do juiz militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Então essas duas competências aqui, tanto do 4º e do 5º, eu acho que são muito pertinentes para vocês, pode vir na prova, mas, como eu disse, vocês estudando a Constituição Estadual, vocês terão muito mais informações, mais regras, mais competências delimitadas já para o Estado do Rio Grande do Sul. Beleza? Com isso, queridos, fechamos aqui a parte teórica do funcionamento do Poder Judiciário. No próximo bloco, nós vamos matar esse conteúdo com uma bateria de questões. Então, não fuja, porque ainda não acabamos o nosso estudo do Poder Judiciário. Espero vocês lá.